Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a carta aos Romanos. É uma carta fantástica. Moacir Ramos de Oliveira, que foi o discipulador lá no princípio da minha vida, quando eu me converti em 76 até 80 e poucos, ele orientou minha vida, ele falava muito de Romanos. E nós memorizamos Romanos com 7 S's, mostrando a saudação inicial, a separação de Deus, a salvação, a santificação, a soberania, o serviço e a saudação final. E era uma carta que ele nos falava com muita propriedade, dizendo: se nós perdêssemos as porções da Escritura e fosse recuperada esta carta aos Romanos, nós teríamos uma revelação plena da pessoa de Cristo. Paulo dando a plenitude da revelação que ele tinha da obra que Jesus fez enquanto esteve aqui por todos os homens. Mas eu queria meter agora, especificamente, ao capítulo 7 da carta aos Romanos, quando Paulo o apóstolo entra numa crise, mostrando uma crise de que o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, e que eu amo a lei, com a minha mente eu amo a lei, mas nos meus membros reside o pecado que não me permite eu viver a plenitude daquilo que eu gostaria. E ele tinha uma lei escrita, que ele olhava para essa lei escrita e dizia: ela é perfeita, eu quero viver essa lei perfeita, eu desejo viver essa lei perfeita. Mas quanto mais ele tentava viver essa lei perfeita, mais ele encontrava nele oposição e resistência a permanecer na manifestação daquilo que ele lia e que estava escrito na lei. Mas ele faz uma outra descoberta. Ele descobre que existe uma lei escrita, perfeita, que ele ama e quer, mas ele descobre que quanto mais ele tenta, ele descobre que há uma lei nos seus membros, a lei do pecado e da morte. Quando ele descobre essa lei, ele diz: não, eu tenho a lei perfeita aqui escrita, mas existe nos meus membros uma lei, que é a lei do pecado e da morte, que me impede de viver a lei escrita. Então ele se desespera e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele faz a terceira descoberta, ele descobre uma terceira lei, a lei do Espírito e da vida. Ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, e que me livrou da lei do pecado e da morte, e me trouxe para a lei do Espírito da vida. Antes havia uma lei fora escrita, e uma lei dentro nos meus membros, que era a lei do pecado. Quando Cristo veio habitar em mim, veio habitar a lei do Espírito da vida, a própria palavra veio habitar em mim. Agora a guerra é injusta, a lei do pecado e da morte não tem mais poder sobre mim, porque eu tenho a lei do Espírito da vida habitando em mim. Não preciso mais obedecer ao pecado, eu sou livre para viver a plenitude daquilo que eu lia e amava. Agora eu não preciso só ler, eu tenho ele habitando dentro em mim. Esta é a vitória do discípulo sobre o pecado. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus nos traga essa revelação em plenitude à nossa mente, ao nosso coração.